O programa do TLC está hoje na Paróquia São Benedito, conversando um pouquinho com essas missionárias do Mato Grosso do Sul, que está aqui na cidade, participando da Semana Missionária da Paróquia Santo Antônio, né? E a gente gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, né? Dissesse o nome, quantos anos tem, e se é a primeira vez que está participando de uma missão fora da sua cidade. Bom dia. Bom dia. O nome da senhora? Ana. É a primeira vez que a senhora está participando assim, de uma missão fora da cidade, do Mato Grosso do Sul? Olha, fora do estado é a primeira vez. Mas na minha diocese, na diocese de Coxim, a qual eu pertenço, já participei de várias missões. Eu sou Rosa Maria, de Rio Verde, e é a segunda vez que eu estou participando das missões. Participei numa missão em Santa Catarina e agora aqui em Santa Cruz. Meu nome é Débora, é a primeira vez que eu saio do meu estado de Mato Grosso do Sul e está gostando, Débora? Como que está sendo para você? Não, está sendo uma experiência bem divertida, bem diferente, né? Porque a gente costuma fazer algumas coisas diferentes lá na nossa paróquia e aqui está sendo uma experiência bem incrível, bem diferente. Para vocês, como foi o convite, né? Quando foi a primeira vez que vocês saíram de sua casa mesmo, talvez lá na cidade, quem que fez o convite para vocês se tornarem missionários? Bom, a primeira oportunidade que a gente teve, que eu tive pelo menos, foi quando foram implantadas na nossa diocese as Santas Missões Populares. Então toda a diocese se engajou nesse projeto. E Camapuã, onde eu moro, também não podia ficar de fora. Aí eu tive a oportunidade de participar dessas missões em 3 cidades do estado: Figueirão, Coxim, Sonora e a cidade onde eu moro, que é Camapuã. Então, já daí a gente já criou assim uma afinidade com esse tipo de trabalho e atividade. Quando as irmãs missionárias Servas da Palavra foram a Camapuã, a gente formou um grupo de liturgia, que é denominado CERS, e aí a gente começou a criar um vínculo muito grande com elas, e quando surgiu essa oportunidade dessa missão, veio o convite e eu aceitei, né? E hoje estamos aqui. Que bom. A senhora, como foi a primeira vez quando convidaram para ser missionária? Olha, a primeira vez que eu participei de uma missão, eu tinha 6 anos de idade. Faz tempo. Tinha 6 anos. Os padres, que a minha família é sempre muito envolvida na igreja, né? E eles vieram e ficaram todos na casa da minha tia. Eram uns 30 padres aqui do estado do estado de São Paulo, né? E ficaram lá. Eu tinha 6 anos de idade. Foi aí que despertou o caminhar, fazer essa caminhada. Estar sempre envolvida. E para você, como que foi o convite vir a primeira vez em missão em outro estado, em outra cidade que você mora? Então, há 3 anos as irmãs estão lá em Camapuã, chamando a gente, convidando, né? E quando ela mencionou isso em outra semana missionária lá, a gente ficou todo mundo animado, todo mundo alegre para participar, porque a gente nunca tinha saído de Mato Grosso do Sul, lá de Camapuã, para sair para outro estado. Então, quando ela convidou, todo mundo ficou com muito fogo do Espírito Santo mesmo para participar. E para participar das missões, tanto aqui quanto lá na cidade de vocês, existe um preparo, uma formação? Como que funciona isso? Tem uma formação, né? O pessoal prepara a gente vai. E aquela caminhada do dia a dia que a gente está sempre na igreja, isso aí também já vai nos formando, né? Vai moldando a gente e a gente vai na caminhada. Mas sempre tem uma preparação. O que vocês poderiam destacar de diferente de fazer missões aqui no estado de São Paulo? Acredito que é a primeira vez de todos, né? E talvez lá no estado do Mato Grosso do Sul. O que vocês acham que tem de principal diferença entre esses dois locais? Olha, eu acho que a principal diferença é a cultura, né? Bom, porque nesse intercâmbio, né, de culturas a gente vem a conhecer, né, a forma até de viver das pessoas aqui, né? Mas porque lá a gente tem, assim, claro, não muda muita coisa,
mas tem aqueles detalhes que chamam atenção, né? E eu acho que o principal é isso mesmo, é os costumes, as culturas, de estado para estado muda, né? E isso que enriquece, né? É muito bom. A gente viu coisas assim diferentes e maravilhosas aqui. Muito bom. É o principal. O que vocês acham que tem de tão diferente entre São Paulo e Mato Grosso? Uma diferença que eu achei assim, não sei se é São Paulo, mas a espiritualidade desses mexicanos. A espiritualidade deles é muito grande, isso aí nos cativa e nos carrega, nos faz caminhar junto. É uma espiritualidade muito grande que eles carregam. O que você pode comentar, né? Mesma coisa que ela, porque lá em Camapuã nós vimos que é uma coisa diferente, porque muitas pessoas iam na igreja por falar, né? Por falar. E aqui não, a gente percebe quando as pessoas falam que elas participam da missa e elas fazem oração todos os dias. Isso tocou bastante, isso foi a diferença que eu percebi. Porque a gente lá, aqui para elas, para eles aqui, tudo é motivo de rezar, né? Tudo é motivo. Então, como eu, desde criança, como eu disse, desde os 6 anos, estou ali envolvida, e sempre envolvida com as irmãs, que lá na minha cidade são as franciscanas, e eu estou sempre lá na casa delas. Então, assim, a gente reza, mas não é igual a elas, é uma espiritualidade totalmente diferente. Para elas, tudo é motivo para rezar, e isso é muito bom. É sempre uma troca de experiência que enriquece a todos que estão envolvidos nas missões. Isso mesmo. A gente tem talvez uma grande dificuldade quando a gente fala de missões, que o pessoal tem uma certa barreira, né, em se tornar missionários, em se dispor a sair das casas, né, de suas casas e na casa talvez até do vizinho. O que vocês poderiam sugerir, orientar as pessoas que têm essa barreira, mas gostariam de talvez participar de uma semana missionária, participar como vocês estão fazendo até em outra cidade como missionários? É claro que você não vai participar de uma semana missionária sem uma bagagem espiritual, né? A gente vem de preparações de retiros, né? A gente está sempre envolvido em todas as atividades que envolvem, né, a igreja, enfim. Retiros, formações, a própria liturgia diária, nas orações com as irmãs, né, que são os próprios encontros semanais com elas. Então, tudo isso enriquece, porque você não pode sair para uma missão sem conhecimento da palavra, primeiro de tudo, né? Porque o que você vai chegar na casa de alguém para fazer o quê, né? Então, quando a gente leva a palavra, você tem que ter conhecimento dela, né? Então, primeiramente. E eu acho que isso é o principal de tudo, né? É ter o conhecimento da palavra para poder levar essa mensagem, né? E que essa mensagem seja clara e reta, né? Que não seja uma mensagem assim, distorcida ou vazia. Então, por isso que a gente tem toda uma preparação dentro da liturgia, dentro da palavra mesmo. Vocês gostariam de comentar, né, sobre talvez muitas vezes a gente ouve aqui na paróquia mesmo que a pessoa tem vergonha de participar de uma semana missionária ou de um trabalho missionário. Como que a gente pode ajudar essas pessoas? Eu acho que o ajudar vem assim da forma da preparação, né? Porque muitas vezes, é igual a Ana estava dizendo, ele não está preparado, né? Daí ele sente vergonha. Por quê? Porque ele não sabe o que vai falar, o que vai acontecer, né? Mas muitas vezes vem o convite, ele é chamado, Deus o chama, e muitas vezes a pessoa fica, mas vou deixar para a próxima. Se ele nunca for, se ele não aproveitar aquele convite, nunca for, ele nunca vai se preparar. Então eu acho que a pessoa também tem que se dar, né? Dar aquela partida e ir. É um trabalho também de treinamento, de experiência que acredito que você, Débora, vai ganhando aos poucos também. Sim, sim. No início eu ficava com muito medo, porque eu não sabia como é que a pessoa ia me receber, se ela ia abrir a porta e falar, pode entrar, abrindo as portas para a palavra de Deus, ou se ela ia falar assim, não quero escutar, eu sou de outra religião e tal. Eu acho que o Deus é o mesmo, não importa a religião, né? E nós temos que respeitar mesmo assim,
Só que eu acho que o medo mesmo é essa questão. É essa questão de Criar a barreira, né? isso. A gente sabe que vocês vêm fisicamente com uma bagagem muito pequena, né? Que aqui em Santa Cruz é provido, né? O local para dormir, a alimentação, tudo. Mas o que vocês poderiam destacar que vocês levam daqui? Ou das outras missões que vocês fizeram, né? Essa bagagem talvez mais espiritual que você vai ganhando com o passar dos tempos. Então, cada missão é uma experiência nova, né? E de todas as missões, a gente leva alguma coisa, a gente aprende muita coisa. E, assim, só cresce, a espiritualidade só é abastecida com cada missão que a gente faz. E a gente leva muito, assim, muito do lugar, que nem que a gente percebeu, eu percebi, pelo menos individualmente assim, de como aqui a igreja, os padres, as irmãs, eles são muito inseridos dentro da comunidade deles, onde eles trabalham, né? E eles têm, assim, uma abertura muito grande com a população. Então, isso é uma coisa que para a gente é uma coisa nova, assim mesmo. A formação dos padres daqui deixa a gente bastante, assim, maravilhado, porque eles têm uma espiritualidade, um conhecimento da palavra muito grande. E isso eles transmitem uma segurança muito grande para nós também, e eu acredito que para a população também, né? A população de Santa Cruz, do Rio Pardo, é privilegiada de ter uma equipe de padres e irmãs tão abençoados. Muito bom. Bom, o que vocês poderiam destacar que vocês levam como bagagem desta missão aqui em Santa Cruz ou de outras que vocês já fizeram? É que cada uma é uma experiência diferente, né? É algo novo que a gente leva, é algo novo que a gente aprende, né? Mas sempre desses lugares que a gente vai, aquela acolhida, né? De quando a gente chega, eles recebem com todo aquele amor, com todo aquele empenho, né? Por quê? Porque eles estão recebendo, tipo, aqui nós ficamos ali na paróquia. Em outra missão que eu fiz em Santa Catarina, nós ficamos nas casas das pessoas. Então, as pessoas vão lá, acolhem uma pessoa que nunca viu, não sabe quem que foi, quem é. Então, aquele amor de Deus, aquela confiança em Deus, os faz assim, fazem eles de um coração bom, de um coração santo, que de braços abertos acolhe aquele que veio de tão longe, não sabe nem quem é. Então é a confiança em Deus que eles têm, que eles acolhem aqueles. Vou acolher porque eles vieram e vão estar na minha casa. É alguém que veio para dividir comigo uma experiência nova. O que você vai levar de bagagem daqui, né? Eu acho que eu vou levar a felicidade das pessoas, o sorriso no rosto quando elas recebem Jesus. E isso ficou marcado na minha cabeça até agora, porque várias casas que eu visitei, as pessoas ficaram: nossa, que lindo que vocês falaram, que lindo, como é lindo a palavra de Deus. E isso me marcou muito, e eu vou levar essa espiritualidade comigo para Camapuã. Do Mato Grosso tem quantas pessoas aqui na cidade? 22. 22. E quando você chega na casa de alguém, que vocês ainda vão fazer algumas visitas, né? Mas quando vocês chegam na casa de alguém e falam: nós somos missionários de Mato Grosso do Sul, qual que é a reação das pessoas aqui em Santa Cruz? A primeira reação é assim: nossa, de tão longe, porque são horas e horas de viagem. Mas, assim, a gente fica lisonjeado, né? Por essa surpresa das pessoas, surpresa boa, né? Mas, assim, a gente, no geral, é bem acolhido e as pessoas ficam maravilhadas. E até, eu acho que elas se sentem lisonjeadas, né? Por estar sendo visitados, né? Por pessoas de fora. E para eles é uma experiência nova também, né? Porque, às vezes, eu acho que aqui, na cidade mesmo, né? Sempre tem uma missãozinha ou outra, grupo de jovens que evangeliza e tal. Mas aí quando reúne um número maior e outras cidades, aí as pessoas parecem que ficam mais envolvidas também, né?
E essa a reação das pessoas é essa mesmo, assim, de admiração. E eles ficam mais alegres, né? Geralmente quando a gente fala, eu sou do Mato Grosso do Sul, a gente está aqui em missão e tal. E aí daí a pessoa fica assim, né? Nossa, do Mato Grosso do Sul, aqui em Santa Cruz. Então essa é a reação das pessoas, é bem legal. É uma novidade para eles receber gente de tão longe para vir falar de Deus aqui na cidade. Sim. Todas as casas que a gente foi, a gente falava, elas perguntavam, de onde vocês são? Ah, nós somos lá de Camapuã, Mato Grosso do Sul. Elas, vocês ficaram tudo isso? Nossa, quantos quilômetros são? Aí elas ficavam todas maravilhadas, todas perguntando como que foi a viagem e tal. E isso é uma coisa muito legal, é uma novidade que elas gostaram bastante. Tem alguma situação que vocês passaram aqui engraçada ou um pouco mais emocionante que vocês poderiam destacar para a gente? Olha, situações, sei lá, engraçadas acho que, não sei, eu não muitas, porque toda a situação que a gente viveu, assim, foi muito mais de emoção do que, assim, pro lado engraçado. Porque a gente percebe uma carência muito grande, né? Até mesmo da palavra, né? Muitas pessoas que dizem ter a Bíblia na sua casa, mas nunca fizeram a experiência da palavra, né? De ler a palavra, de meditar a palavra. Então, as experiências que eu poderia enumerar seriam mais mais de admiração mesmo, porque foi assim de muita... se a gente fosse enumerar aqui, é até difícil enumerar, mas a gente percebe assim que as pessoas são muito carentes de ouvir a palavra. Umas porque não têm acesso à palavra, outras porque não frequentam a igreja, né? Então dificulta bastante. E quando a gente leva a palavra até eles se emocionam, as pessoas choram mesmo, choram de emoção, porque é uma mensagem boa. E para eles é uma mensagem nova, porque se você não participa da liturgia, não tem acesso, né, a essa palavra, quando ela chega, não tem outro jeito, ela toca no coração e as pessoas se emocionam mesmo. Então eu tive mais experiência assim de emoção do que no caso assim, de algum fato engraçado, foi mesmo de ver as pessoas emocionadas, né, de partilhar a palavra com a gente. Eu tive, ontem a gente visitou, acho que foi até sexta, visitei junto com a Araci, que é a minha amiga que está bem aqui na minha frente. Então, nós visitamos uma senhora e daí ela nos recebeu bem e tal, e a filha dela saiu e ela ficou assim muito triste, né? Porque a filha saiu e ela contou toda a história dela, de vida, como foi, como ela vive. E daí ela disse que gosta muito da palavra, ela gosta muito de ouvir a palavra, mas ela tem um problema, ela não sabe ler. E ela foi falando, e ela conhece algumas partes da Bíblia, falou lá junto com a gente. E daí ela questionou assim, reclamou um pouco por não saber. Daí eu disse para ela, aí eu esperei ela contato, daí eu contei uma experiência que eu já tive antes, com uma senhora que eu fui em um retiro. Uma senhora muito simples assim, mas assim, de um coração muito grande, de uma espiritualidade que eu fiquei abismada com aquilo, né? Que ela, no retiro, ela foi falando, e todas as vezes que ela citava um versículo da Bíblia, ela dizia o capítulo, o versículo, dizia o livro, sabia exatamente onde estava e corretamente a palavra. E no final, aí depois teve aquela hora da partilha do lanche e tal, e eu sentei junto com ela, fui lá conversar com ela. E ela me disse, quando ela me disse, eu chorei, porque ela me disse, minha filha, eu não sei ler. E essa senhora também não sabia ler, e ela sabia, e ela partilhou com a gente. Assim, então, eu acho que as pessoas, quando a gente quer realmente levar para o nosso próximo o amor de Deus, um pouquinho da palavra, do conhecimento que a gente tem, basta querer. Não existe nada que nos impeça, porque quando a gente abre o coração e diz, Senhor, estou aqui, Ele age em nós.
Essas senhoras, essas duas, nenhuma sabe ler. E elas conhecem a palavra, sabe, e essa outra até prega nos retiros. E vai lá e fala muito da palavra, fala muito desse nosso Deus, para tantos que sabem ler e muitas vezes não aproveitam o dom que Deus deu. Você gostaria de destacar alguma coisa, Débora, que você viveu nesses dias aqui em Santa Cruz? Então, uma experiência que me marcou mesmo foi quando nós fomos visitar uma creche do Frei Chico. E nós vimos que as crianças de lá, elas têm uma fé muito grande pro tamanho delas. Elas ficaram todas felizes quando souberam que nós íamos lá fazer visitas. E aquilo, eu fiquei muito impressionada porque a gente viu como é que é a situação delas naquele momento. E nós vimos o que elas passam, como que são as famílias delas. E aquilo me marcou muito. Foi uma experiência que eu vou levar para a minha vida toda. E quando nós cantamos, elas ficavam todas felizinhas. Eu achei muito engraçado porque uma falou que eu parecia que tinha 9 anos. E aquilo, eu fiquei, nossa, obrigada. Foi isso que te alegrou, né? Nossa, que bom. E foi uma experiência muito incrível. Eu gostaria, só finalizando, de agradecer a toda a população de Santa Cruz do Rio Pardo pela acolhida, por todas as pessoas de outras denominações religiosas, que não a católica, que também nos acolheram com muito carinho. E é isso, muita paz no coração de todos e muito obrigado por ter nos acolhido com tanto carinho. Obrigado, a gente agradece a tua participação e continue visitando, né, sendo missionários para Deus. Amém.